Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E para você ter a melhor experiência aqui com a gente, já clica na nossa carinha. Se você está pelo celular, já seleciona a engrenagem que vai aparecer aqui em cima e coloca na imagem de mais alta qualidade. E pelo computador, a engrenagem está aqui embaixo e o mesmo procedimento, a imagem de alta qualidade. Para ela ficar linda e maravilhosa, para você ter a melhor experiência conosco, né? Isso mesmo. Isso aí. E hoje é dia da gente ler números 3, 4 e 5. 3, 4 e 5, que a gente está aí no quarto livro de Moisés, tá? E a gente vai fazer essa leitura e você já vai ficar com a gente até o final, porque no final a gente faz a nossa análise, nosso parecer, o nosso entendimento de toda a leitura, para poder estar te ajudando aí no aprofundamento do entendimento da leitura. E é isso, gente. Bora, né? Vamos lá. Bora! Números 3. Os levitas e suas responsabilidades. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhes trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo como Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas entre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus, eu sou o Senhor. O recenseamento dos levitas. E o Senhor disse ainda a Moisés, no deserto do Sinai: conte os levitas pelas suas famílias e seus clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libnei e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Arão, Issar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertencia aos clãs dos Libnitas e dos Simeitas. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo o que estava relacionado com esse serviço.
A Coate pertenciam os clãs dos Amramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Eram esses os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino de um mês de idade para cima foi 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário, com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertenciam os clãs dos Malitas e dos Musitas. Eram esses os clãs Meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de um mês de idade para cima foi 6.200. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Os Meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas das bases, de todos os seus utensílios e de tudo o que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro, Moisés, Arão e seus filhos. Tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executada. O número total dos levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 22.000. O resgate dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino de um mês de idade para cima e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e dos rebanhos dos levitas, em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino de um mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e os rebanhos dos levitas, em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excedem o número dos levitas, recolha 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente dos israelitas. Assim, Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de quase 16,5 quilos, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Capítulo 4. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas, por grupo de famílias e por famílias da tribo de Levi. Contem todos os homens que têm entre 30 e 50 anos de idade, capazes de fazer o serviço do tabernáculo. O serviço dos coatitas no tabernáculo é cuidar das coisas muito sagradas.
Quando o acampamento for desarmado, Arão e seus filhos entrarão primeiro no tabernáculo para tirar o véu protetor, e com ele cobrirão a arca da aliança. Então eles cobrirão a arca com couro, cobrirão o couro com um pano azul, e colocarão as varas de carregar nas argolas da arca. A seguir, devem colocar um pano azul sobre a mesa, onde ficam os pães da presença, e colocarão os pratos, as taças de incenso, as taças das ofertas, os jarros para as ofertas de bebida e os pães da presença sobre esse pano. Depois colocarão sobre tudo isso um pano vermelho e finalmente o cobrirão com uma coberta de couro. Depois colocarão as varas nas argolas da mesa. Em seguida, pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro, as lâmpadas, as tesouras de cortar os pavios das lâmpadas, os seus apagadores e todos os jarros para o suprimento de azeite. Então cobrirão tudo isso com uma coberta de couro e colocarão esses objetos sobre as varas para carregar. Eles cobrirão o altar de ouro com um pano azul e por cima colocarão uma coberta de couro. Depois colocarão os cabos nas argolas do altar. Eles embrulharão todos os outros utensílios usados na ministração do tabernáculo com um pano azul e os cobrirão com uma coberta de couro e colocarão tudo isso sobre as varas de carregar. Eles tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão por cima dele um pano vermelho. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração do altar: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, e todos os utensílios do altar, e sobre tudo isso estenderão uma coberta de couro. Então colocarão as varas de carregar nas argolas do altar. Quando Arão e seus filhos terminarem de desmontar o santuário e os utensílios do santuário, os coatitas deverão carregá-los durante a viagem, mas não tocarão nos utensílios sagrados. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios do tabernáculo que os coatitas devem levar. Eleazar, filho do sacerdote Arão, deve tomar conta do azeite para as lâmpadas do incenso aromático, da oferta diária de cereais e do óleo da unção. Ele ficará responsável por tomar conta de todo o tabernáculo e por tudo o que nele há, ou seja, os seus utensílios e acessórios. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: não deixem que as famílias dos coatitas desapareçam entre os levitas. Vocês devem fazer o seguinte para que os coatitas não morram quando forem carregar as coisas sagradas. Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada coatita o que deve carregar. Os coatitas nunca devem entrar no santuário nem ver as coisas sagradas. Se eles desobedecerem, morrerão. E o Senhor disse a Moisés: faça também o recenseamento dos gersonitas, por grupos de famílias e por famílias. Conte todos os homens que têm entre 30 e 50 anos de idade e que são capazes de fazer o trabalho sagrado do tabernáculo. Os deveres dos gersonitas serão os seguintes: eles devem carregar as cortinas do tabernáculo, o próprio tabernáculo, a sua cobertura de couro de cabra e as cortinas da entrada do tabernáculo. Devem carregar também as cortinas externas do pátio que cercam o tabernáculo, o altar, a cortina da entrada e suas cordas com todos os utensílios usados em seu serviço. Arão e seus filhos darão as ordens aos gersonitas a respeito do serviço deles e tudo o que devem fazer e carregar. Este é o serviço do grupo de famílias dos gersonitas no tabernáculo. Itamar, filho do sacerdote Arão, será responsável pela supervisão de suas atividades. Depois, faça uma contagem dos meraritas por grupo de famílias e por famílias, de todos os homens entre 30 e 50 anos capazes de fazer algum trabalho no tabernáculo. Esta é a tarefa deles, de acordo com todo o serviço do tabernáculo: levar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, as colunas do pátio que cerca o tabernáculo, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, e todas as outras coisas usadas para montar o tabernáculo e tudo que pertence ao seu serviço. Diga a cada um o que deve carregar.
Esse é o serviço do grupo de famílias dos Meraritas no tabernáculo. Itamar, filho do sacerdote Arão, será o responsável pela supervisão dos Meraritas. Moisés, Arão e os líderes do povo fizeram a contagem dos coatitas conforme seus grupos de famílias e suas famílias. De todos os homens que tinham entre 30 e 50 anos de idade e que fossem capazes de fazer algum serviço no tabernáculo. O total dos coatitas contados conforme as suas famílias foi de 2.750 homens. Esse foi o total de recenseados das famílias dos coatitas contados por Moisés e Arão, que serviam no tabernáculo para obedecer às ordens que o Senhor deu a Moisés. Os gersonitas foram contados conforme seus grupos de famílias e suas famílias. De todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que fossem capazes de fazer algum serviço no tabernáculo. O total de gersonitas contados conforme os grupos de famílias e as famílias foi de 2.630 homens. Esse foi o total de recenseados das famílias dos gersonitas contados por Moisés e Arão, que serviam no tabernáculo, para obedecer às ordens que o Senhor deu a Moisés. Os meraritas foram contados conforme seus grupos de famílias e suas famílias, de todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que fossem capazes de fazer algum serviço no tabernáculo. O total de meraritas contados conforme os grupos de famílias foi de 3.200 homens. Esse foi o total de recenseados das famílias dos meraritas contados por Moisés e Arão que serviam no tabernáculo, para obedecer às ordens que o Senhor deu a Moisés. Assim, Moisés e Arão e os líderes de Israel chegaram à contagem final dos levitas, conforme os grupos de famílias e as famílias. Todos os levitas entre 30 e 50 anos de idade, capazes de fazer algum serviço no tabernáculo, totalizaram 8.580 homens. Fizeram a designação dos serviços e das cargas de cada um, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim foram contados, de acordo com as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Números 5. A pureza do acampamento. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A restituição por danos e prejuízos. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas: quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado, confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ela prejudicou. Mas, se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual se faz propiação pelo culpado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote, pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. O teste da mulher suspeita de adultério. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote, como uma oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará o azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor.
Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco de pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não faça mal a você. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição: que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga enche e que você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição entre em seu corpo, enche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: Amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições num documento e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará nas mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme e a moverá ritualmente perante o Senhor e a trará ao altar. Então apanhará um punhado da oferta de cereal como oferta memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber a água. Se ela houver se contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela, incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição no meio do seu povo. Se, porém, a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Sangue de Jesus, hein? Mulher se trai aqui, bebe água amarga. O negócio é brabo. E vamos então para nossa análise então dessa parte que é, ó, pauleira, números 3, 4 e 5. E aí, irmão? O que você tem a dizer? Aqui no capítulo 3 ele começa então ali falando dos filhos de Arão, né? Daí ele também fala dos dois filhos que foram queimados ali já no... Porque levaram fogo profano ao Senhor. Exato. Então ele começa a falar ali do tabernáculo. E daí ele fala então dos filhos, né, de Levi, que são Gerso, Coate e Merari. E daí, o que eu consigo, assim, a visão que eu tenho aqui, ele está fazendo o censo, né, dos levitas, porque eles já tinham falado que os levitas ajudarão no serviço do tabernáculo. E aqui ele já, no 4, ele já vem falando o que cada grupo ali, cada grupo de levitas deveria fazer. Então eu vejo aqui que nessa parte aqui de números já é uma preparação que eles vão levantar acampamento. Então antes de levantar o acampamento, ele falou, ó, lembra que eu falei que os levitas são meus filhos, que eles pertencem a mim, que eles vão trabalhar para o tabernáculo? Então, ó, vamos fazer um censo, vamos contar quantos tem. Agora, ali no 4, o que cada grupo vai fazer? Cada grupo de família ali, do Gerso, do Coate e de Merari. E daí ele já vai separando bem detalhadamente o que cada um teria que carregar, né? Porque lembrando, né, eles estão ali no pé do Monte Sinai, eles saíram do Egito, né, fugidos ali do Egito, e agora quando eles pararam ali, depois de atravessar o Mar Vermelho, né, eles pararam no Monte Sinai,
e Moisés subia ao monte para falar com Deus e Deus orientava ele, né? E essa construção do tabernáculo foi Deus que orientou. Então eles fizeram toda essa construção do tabernáculo, porém esse tabernáculo se movimenta toda vez que eles se movimentam, né? Então aqui eles foram todos separados em como eles iriam se alocar, né? Tribo de Judá a norte, tribo de, não sei, de Benjamim a sul, eu não sei, sabe? Foram separando. E o dos levitas ficaram encarregados de ficar no centro ali, cuidando do tabernáculo. Então aqui em Números, a gente já começa vendo sobre essa parte. Como que vai separar agora dentro da tribo de Levi? Como que vai ser separado? Porque eles que iriam carregar todo o tabernáculo, Exatamente. né? E no episódios anteriores aí a gente viu o tamanho desse tabernáculo e toneladas de ouro, né, que foram feitas, foram utilizadas, né, para construir esse tabernáculo. Então a gente sabe que é algo grandioso ali, pesado, porém aqui em Números 3, né, ele mostra a quantidade de levitas que tinha. Tinha mais de 8.000 levitas capacitados para poder carregar. De 30 a 50, né? Esse 8.000 isso. São realmente homens ali. Porque todo homem, né, todo levita homem eram 22.000, né? 22.273. Isso. Desde o primeiro mês, né? Mas os capazes de carregar, de fazer o serviço, eram 8.000 e pouco. Então aqui, né, nessa parte que a gente está lendo mesmo, né, números 3, 4 e 5, é para a gente saber, dentro da tribo de Levi, são 12 tribos, gente, isso que a gente não pode esquecer, né, são 12 tribos, cada tribo tinha sua função, e a função da tribo de Levi era de cuidar do tabernáculo. E Arão, né, que era o irmão de Moisés, que estava ali junto com Moisés, ficou sendo o sacerdote. E não foi Moisés que escolheu, foi o próprio Deus que escolheu que Arão ia ser o sacerdote dali. E os dois filhos dele mais velhos, né, que era Nadab e Abiú, seriam os auxiliares ali dele. Porém, ele levou o fogo profano lá e foi consumido ali. E logo subiu os outros dois filhos, que foi Eleazar e Itamar. E aí, dentro ali, Eleazar, era o responsável por cuidar da outra tribo de dentro de Levi, que ficava responsável pelo acendedor, pelo castiçal, né? Por tudo ali. Então, como que a gente consegue ver aqui o cuidado também de Deus, né? Para não ter briga, porque sabe que todos ali eram humanos, né? Então, eu não vou carregar esse daqui que vai ser pesado. Eu não vou cuidar desse daqui que eu não sei o quê. Não, tem essa não. Eu que vou mandar quem que vai cuidar do quê. Ou por que ele vai levar e a gente não pode levar, né? Sempre tem aquele assim... A grama do vizinho é mais verde, melhor, então né? sempre vai ter essa discussão. Ou por que ele vai carregar a vela e eu vou carregar o mancebo do trem, né? Eu prefiro carregar o mais leve. Mas foi Deus que separou, né? Dentro da própria tribo, quem iria fazer o quê, né? Dentro dos filhos de Levi lá, Gerson, Coate e Merari, qual que seria responsável pelo quê? Para não ter discussão, para não ter baderna, e quem seria o sacerdote. Tanto é que Nadab e Abiú não eram tão capacitados assim para serem sacerdotes junto com Arão, né? Eles eram moleques ali, pelo que dá pra gente ver. E aí fizeram algo errado e Deus consumiu com fogo ali, entendeu? Por mais que ele nomeou, sabia, vamos dizer, que a pessoa era capacitada ou não, foi nomeado ali. Então faça o dever correto. Se você não faz o seu dever correto, vai ter um castigo para você, né? Uma penalidade. Que assim, eles não eram capacitados, mas a gente tem que lembrar que Deus capacita, né? Capacita os escolhidos. Então, assim, eles foram escolhidos. Só que eles não estavam querendo ser capacitados. Vamos dizer assim. Deus você tem que estar disponível, né? Para querer sim. Não adianta Deus querer você, mas você não querer, né? Exato. Então ali Deus falou assim, olha, vocês vão ajudar seu pai Arão. E fica tranquilo, eu vou capacitando vocês, eu vou mostrando o que vocês têm que fazer. Mas tudo indica que eles
não queriam caminhar ali, né? Seguir as ordens de Deus, seguir as ordens de Moisés. Tudo indica que eles eram assim, eles bebiam, eles chegavam até bêbado para trabalhar no tabernáculo, eles eram irresponsáveis. Então, assim, é assim até hoje, né? Deus vai avisando a gente, faça isso, é aquele sentimento, é aquela O cuidado vozinha. dele ali, né? Exato. Então, ali não foi assim, ele recebeu uma punição porque ele tinha um papel fundamental, era Na necessário, parte sagrada a ali, parte né? sagrada, era necessário ali O os dois respeito. estarem ali ajudando o pai no serviço do tabernáculo, e eles estavam assim, simplesmente fazendo Do jeito pouco que queriam. caso, não tendo responsabilidade nenhuma, né? É. E aí a gente vê também o que? A necessidade de se ter uma ordem, né? Porque ali Deus estava tirando eles de meio de 400 anos olhando outros deuses, vendo as condutas erradas. Então, gente, é a mesma coisa quando você olha um ambiente, né? Ah, eu não quero, vamos dizer, me drogar, eu não quero beber. Só que você só tá no boteco, você só tá ali naquele grupinho ali que se droga e tudo mais. Consequentemente, você vai ficar olhando, 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 ou você vai ser influenciado para aquela ação, ou você vai ser influenciado a pensar de modo errado. Então, era isso que Deus estava tentando arrumar os filhos dele ali, né? Porque ficou durante 400 anos em um ambiente errado. Então, para ele corrigir, é igual aqueles pais, né? Eu preciso ser duro, eu preciso ser firme aqui. Então, eles tinham condutas que tinham que ser seguidas e líderes, né? Então, sempre a gente tem que olhar assim: em qualquer lugar é necessário ter uma liderança. E a liderança foi passada a Moisés e Arão. Mas não que era eles que mandavam, era Deus que mandava por meio deles. Então, assim, Deus estava tentando colocar uma ordem ali antes mesmo deles se movimentarem. Ele só retirou o povo do Egito e falou assim: vamos parar aqui, vamos arrumar todo esse balaio aqui, porque é mais de 600 mil pessoas. Pensa, é maior que uma cidade se movendo, né? Vamos organizar tudo aqui, porque vocês estavam em meio errado. Eu preciso que vocês tenham ordem para a gente continuar seguindo. Tanto é que antes dele sair, né, Deus tinha falado para Moisés que ele não iria ir junto, que ele iria mandar um anjo, porque se ele fosse junto, ele ia matar todo mundo, porque o povo estava muito desobediente, muito largado, e foi por conta que Moisés intercedeu ali e falou: não, se o senhor não for, eu também não quero ir, né? Então faça esse tabernáculo para mim. Então é isso que a gente tem que, enquanto lê, principalmente essa parte do Antigo Testamento, é ter essa ciência de que eles estavam 400 anos em meio a outras culturas, outras crenças, outras condutas, né? Então Deus estava colocando essas leis, por isso que a gente leu lá a parte de Levítico, que mostra as passagens, né? De tipo, se você faz isso, acontece isso, as penalidades, as ofertas, os holocaustos, né? Para você estar sabendo qual é a conduta que agrada aquele Deus, né? A Deus mesmo, não aos outros deuses. Então, por isso, a necessidade da gente ter passado por Levítico para ele ter essas leis, essas condutas, e agora aqui em Números para ter essas distribuições para eles começarem a se mover. Exato. E daí no capítulo 5 então, ele vem falando sobre essa necessidade, né, de afastar um leproso, um imundo. Então, assim, até aqui não é aquilo que a gente já falou também em outros capítulos, né? Não é porque Deus não gostava, Deus né? era, tipo, nojento, assim, né? Uhum. Vamos falar, ai, nossa, eu não quero. Mas é sim, até ele fala, né? A necessidade, sim, de afastar eles para que eles não passem, não Contamine. contaminem, né? Então tinha essa. É igual a gente falou mesmo, usou como exemplo, né? Foi a mesma coisa similar ao que aconteceu na época do Covid, né? Então, assim, eles viviam muito próximos um do outro. Em tendas, né? De Eram pano, tendas, era um próximo do outro, tinha uma convivência ali muito próxima. Não é igual, tipo, cada um na sua casa, fechadinho, fechadinho. arejado, Então não. eles iam pra tenda, dormiam, né? E tinha, na tenda, era uma tenda grande e tal, mas eles viviam muito em comunidade ali, né? Em Em, conjunto, em né? conjunto. Então, tipo, aqui eles falam, né?
até todo impuro, toda pessoa que tiver hemorragia, há essa necessidade de eles ficarem separados, né? É. E aí depois ele vem sobre o teste do adultério, né? Sobre o ciúme também. Então a gente vê aqui que também a conduta do ciúme não é algo correto, não é algo sadio, né? Porque imagina, você está convivendo com alguém e você fica ali desconfiado se é, se não é. E naquela época você levava a dúvida ali para o sacerdote, né? E o sacerdote, que no caso era Arão, fazia todo aquele ritual ali, tinha água. Então ali já se consolidava. Ela iria beber aquela água amarga, mas se não tivesse feito conduta errada, não ia acontecer nada com ela. Agora, se tivesse feito a água amarga ali, parece que ia corroer por dentro, assim, inchar a barriga E e o que ser eu, estéreo, né? e o que eu acho legal é que aqui fica assim, né? É uma situação muito específica. Então, tipo assim, o homem Tá desconfia desconfiando, né? da mulher que ela adulterou. E daí a mulher, aqui no caso, tipo assim, ela fala não, né? Ela tá bem claro que está Nessa entre situação. um impasse ali, onde o cara fala que a mulher traiu ele e a mulher fala, não, eu não te traí. Então, para resolver esse conflito, né? Onde o cara jura de pé junto ali que falou, não, eu fui traído. E a mulher fala, não, eu não te traí. O que que faz? Então leva para o sacerdote e toma água amarga. Porque daí a responsabilidade já é outra. Porque uma mulher que ela sofreu adultério, ela era apedrejada e morta. É, Então, se ela vacilou nisso, assim, né? Vamos falar que se ela pecou nisso, ela não queria ser morta, ela jurava de pé junto que ela não tinha traído. Então ficava nesse impasse. Eu te traí, não traí, 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 não. Vamos fazer o quê? Vamos levar pro sacerdote. E lá você vai ter que tomar uma água amarga. Então, assim, era como a prova, né? Tirar a prova se houve ou não. teste da verdade. E o que é muito bacana é que essa água, ela era amaldiçoada. No entanto, prestem muita atenção que é assim, Deus não amaldiçoa as pessoas. Então, era tudo assim, a própria pessoa. Então, se a mulher falava assim, não, eu não provoquei adultério, é ela quem falava assim, se eu provoquei, que aconteça isso. Até que fala, né? Repita comigo, né? Repita comigo. Arão falava, repita comigo. E no final, ela tinha que falar amém. O que que é amém? O que que é a tradução do amém? Que Assim assim seja. seja. Então, a única pessoa que podia se amaldiçoar é a própria pessoa. Só a própria pessoa pode falar assim, se eu fiz tal coisa, que aconteça tal coisa comigo. Ninguém pode chegar e falar assim, ah, eu te amaldiçoo, que sei lá o que, aconteça isso na sua vida. Não, não tem essa autoridade. Mas aqui era uma prova viva do que, meu, se você está falando que você não traiu, então você toma essa água amarga e você fala, né? Tipo assim, você assuma agora as responsabilidades da maldição caso você esteja mentindo. Então é muito bacana essa parte aqui. E daí, então, teria a prova viva, né? Se ela tivesse um inchaço ali na barriga, principalmente, daí era a resposta que ela traiu. Se não acontecesse nada, ela não tinha traído. É. E resolvia o caso. E teria a verdade de verdade, né? Exatamente. E sem a dúvida, né? E aqui a gente também pode ver bastante sobre a importância da mulher ter filho também, né? Que é das maldições, vamos dizer assim, é de você ser estéril. Então a gente já vê aqui do Antigo Testamento essa necessidade da mulher ser provedora, né? Ser geradora ali de nações, vamos dizer que eles falavam, né? Então que você fique adúltera, não, que você fique Estéreo. estéril. Então é importante isso. Isso aí. Muito É isso, bom. né? Muito bacana, né? É isso, então, gente. Aqui a gente finaliza a nossa análise. Já coloca aqui também no comentário sobre o que você tem para acrescentar a tudo isso, né? Que isso é muito importante. A gente está em crescimento, né? Crescimento espiritual em conjunto. E já compartilha esse vídeo também com uma outra pessoa para vocês estarem juntos, conversando melhor sobre a Bíblia. As amizades, né? As amizades que vão te levar para perto de Cristo, que vão te levar a esse crescimento espiritual. Isso é importante, gente. Então já compartilha com alguém e já se inscreve também no nosso canal para você poder ativar depois o sininho.
para você ser alertado quando a gente postar um novo vídeo para vocês, porque o próximo episódio a gente já vai estar falando do quê? De números 6, 7, 8 e 9. Vai ser a continuação, né, dessa distribuição. E é muito bacana você ver o cuidado de Deus, né, em saber como ele vai mover o tabernáculo dele, como ele vai levar o povo escolhido dele para a terra prometida, que é Canaã. Então fica aqui com a gente, vamos crescendo mais, aprendendo mais da Bíblia em conjunto, viu? E mais uma coisa para você, que se você não está ainda no Ouvintes da Fé, a gente está te esperando lá. O link está aqui abaixo, é o primeiro link para você entrar. É um lugar onde você vai ter contato com testemunhos reais de pessoas comuns, como eu, como você, que fala sobre alguma turbulência que passou, algum aprendizado que teve e utilizou esse caminhar com Deus, a palavra da Bíblia, né? E aí, isso eu tenho certeza que vai poder estar te ajudando em algum momento do que você está passando. Então, lá já N vídeos, né? Então, todos os dias é postado um vídeo novo. Então, você vai ter ali de segunda a sábado um novo testemunho que foi vivido, foi experienciado e a própria pessoa tá ali abrindo o coração para falar para você e te ensinar também nesse caminhar. Então, a gente te espera lá no Ouvintes da Fé. Já faz essa assinatura aí e vamos juntos nessa jornada. Um beijo! Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!